Muito bem. Mas nós vamos tratar aqui da negação, né, do nome do Senhor Jesus, que estes homens introduziram por meio de encobertamente essas doutrinas heréticas que eles introduziram encobertamente no meio da nossa irmandade. Então vamos ver novamente a profecia do apóstolo Pedro. Diz assim, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, né, versículo 19, diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Olha, presta atenção, olha o que o apóstolo Pedro está dizendo, hein? A qual bem fazeis em estar atentos. Porque a profecia, né, é como a uma luz que alumia em lugar escuro. Entendeu? Até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Então aqui o apóstolo Pedro está aconselhando a gente prestar bem atenção nas profecias dos homens de Deus. Quais homens de Deus? Quais homens de Deus? Estes que você está ouvindo na tribuna? Ou estes que registraram as Escrituras? Estes homens que você está ouvindo na tribuna? Ou estes homens aos quais você pode ter certeza, o Espírito Santo inspirou para que eles registrassem nas Escrituras os pensamentos, propósitos, a vontade de Deus. Diz, a qual fazeis bem em estar atentos, ligados, prestando atenção. E ele diz ainda, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, Pedro está dizendo que para você prestar atenção nas profecias das Escrituras, você primeiramente precisa saber isso, que nenhuma profecia da Escritura foi feita por uma particular interpretação daquele que escreveu. Depois o 21 diz assim, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Depois, presta atenção. Mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Está vendo? Então Pedro está dizendo que os homens que registraram a palavra nos livros da Bíblia, eles fizeram isso inspirados pelo Espírito Santo. Né? Agora vamos ver o versinho seguinte, o primeiro verso do capítulo 2. Agora ele fala, olha, ele vai fazer o retrato literário da Congregação Cristã do Brasil. Sabia? Vê se não é verdade. Confira comigo. E também houve entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E olha, você crente da congregação, veja o verso 2, diz assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Entendeu? Então, por que eu falei retrato literário da Está aqui o retratinho, nesse verso primeiro aqui.
que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Por que encobertamente? Escondidinho, né? Bem oculto, para ninguém saber. Estará mesmo o ministério da congregação introduzindo heresias de perdição de maneira encoberta? Será que eu estou falando a verdade? Hein? Muitos daqueles que estão vendo os meus vídeos acham que eu estou falando absurdos, tá? Que realmente os seus irmãos estão praticando reuniões secretas, listas secretas de ensinamentos e pregando mensagens subliminares, ensinando coisas que a Bíblia não ensina, que não tem fundamentação nas Escrituras. Tem muitos irmãos que acham que certamente isso é da parte de Deus, é da vontade de Deus, mas em absoluto. A Bíblia diz que não é este o caráter de Deus. Ele deixa claro, veja, vou citar um verso, mas a Bíblia toda mostra isso. Veja, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quer dizer, nada escondido, nada oculto. Tá? Quem pratica coisas escondidas, coisas ocultas, quem gosta disso é o diabo, é o inferno. Estes homens estão andando nas trevas, na escuridão. Tá? Porque quem anda na luz não tem nada escondido, é um livro aberto, lê quem quer, entendeu? Esse foi o testemunho de Jesus, esse foi o testemunho dos profetas, esse foi o testemunho dos apóstolos. Andar na luz significa não ter nada escondido. Não, mas estes homens fazem estas coisas, não ensinam nada da Bíblia, do que a Bíblia diz, né? E continuam enganando a Irmandade. Isso não é novidade. Isso já há várias seitas aí que estão praticando, porque acreditam em novas revelações. Acredito que Deus ainda continua revelando a sua palavra, revelando os seus segredos. Mas não tem mais nada para ser revelado, já está tudo aí na Escritura Sagrada. Aliás, lá no livro do Apocalipse diz que se alguém aumentar alguma coisa deste livro, vai ser amaldiçoado. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, vai ser amaldiçoado. Deixa eu ver direitinho como é que diz a profecia lá no livro do Apocalipse. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Está lá em Apocalipse 22, verso 18. Me lembro do testemunho de um nosso querido irmão, que voltou, ele havia sido colocado no Ministério de Cooperador há poucos dias, ele voltou entusiasmado, lá de uma reunião lá no Brás, dizendo: nós somos ministros, não usou a palavra ministro, não, nós somos apóstolos de um Novo Testamento. Olha só o que ele veio dizendo para mim, que ele ouviu lá na reunião, que eles eram apóstolos de um Novo Testamento. Ora, um Novo Testamento, nós temos o Velho Testamento, que foi a velha aliança com Moisés, lá no Monte Horebe, onde Deus revelou os 10 mandamentos e todas as instruções que foram passadas a Moisés, que fazem parte dos livros da revelação, nos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio. E nós temos o Novo Testamento, a nova aliança no sangue de Jesus. Jesus dizendo: este é o sangue da nova aliança no meu sangue. Então, mas na época eu fiquei assim, achei esquisito. Mas eu estava tão por
fora dessa infernal enganação que nós estamos metidos, que eu não levei em consideração essa declaração dele. Eu nem fiquei assim matutando aí muito tempo, tá? Caiu no esquecimento, tá? Mas apóstolo de um Novo Testamento, o que está sendo ensinado nessas reuniões ministeriais do Brás? O que é que está sendo ensinado para esses cooperadores, esses anciões, nestas reuniões ministeriais de ensinamentos, segundas-feiras lá no Brás? Se o novo é um Novo Testamento, apóstolo do Novo, quer dizer, o Testamento, o Novo Testamento que Jesus estabeleceu no sangue, no seu sangue derramado na cruz do Calvário, não vale mais nada? Há um Novo Testamento, novas revelações, são novas revelações, como se Deus ainda continuasse se revelando para a humanidade. É isso, esses camaradas estão lá reunidos, acreditando que Deus vai dar novas revelações para eles. Agora veja o que acontece com as seitas por aí. É ver e conferir o que acontece com os outros, e o que está acontecendo conosco é isso mesmo. Só que os outros fizeram isso abertamente, e esses nossos ministros estão fazendo tudo isso aí escondidinho, através de reuniões secretas, listas secretas de ensinamento, e tudo isso por meio de mensagem subliminar, num programa diabólico e mentiroso, enganando toda a nossa irmandade.